Boa noite, sejam todos bem-vindos, que estamos aqui presentes em nossa sede. Aos que estão nos assistindo pelo Facebook, muito boa noite, sejam bem-vindos. Uma alegria recebê-los. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, boa noite. Uma alegria recebê-los. Boa noite, boa noite. Essa música é de Mozart, composta para meditação. Sejam bem-vindos. É sempre motivo de alegria estarmos reunidos em nome de Jesus. Bem-vindos todos. Estamos aguardando às 19 horas para iniciarmos o nosso trabalho. Já são 19 horas. Aqueles que desejarem magnetização das águas, por gentileza, já separem as águas, deixem nas imediações, a fim de que possamos, na prece final, pedirmos aos benfeitores para magnetizá-las. Este é um momento, como todos sabem, de doação vibracional, energética, enfim, sentimentos mais nobres que possamos estar agora produzindo serão aproveitados pelos benfeitores para minimizar as dores de muitos. Vamos fazer a nossa prece, depois faremos uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Reunidos em teu nome, juntamente com os benfeitores que tu escalou para estar conosco, querido Mestre. Outros espíritos também estão a nos acompanhar. Nosso anjo guardião, espíritos amigos e outros espíritos interessados também nesta atividade, bem como irmãos encarnados que possam estar conosco nos acompanhando. Reunidos assim, nesta equipe que se expressa nos dois planos da vida, pedimos a Ti, Mestre, as Tuas bênçãos, agradecendo a Deus a oportunidade desse nosso trabalho, dessa nossa reunião, onde os maiores beneficiados somos nós mesmos. Agradecemos a Ti, Pai, por todas as vicissitudes da vida. Quando bem suportadas, elas nos fazem criaturas mais fortes, mais destemidas, mais preparadas para enfrentar a nossa própria evolução, degrau por degrau. Recebendo assim a assistência desses benfeitores, onde quer que estejamos, iniciamos a nossa atividade de preces e irradiações. Vamos ler um pequeno trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, Sede Perfeitos. O subtítulo é Os Bons Espíritas, o item 4. Mas nós vamos ler já um pouco mais à frente, nesse mesmo item 4, dizendo:
esse espírito que aqui se manifesta, que é Allan Kardec, comentário de Allan Kardec. Em alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo que estão dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz, insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que é inabalável que lhe torna a fé, se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro, que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Aí está uma boa definição para que nós possamos, portanto, aquilatarmos-nos a respeito se somos espíritas verdadeiramente, ou bons espíritas, ou espíritas ainda em evolução. Não importa, como aqui Allan Kardec diz, aquele que já começa a adotar os princípios da doutrina espírita já está no caminho. Não esmoreça, tenha fé, tenha confiança, porque conseguirás. Assim como os outros já conseguiram, aquele que está um pouco mais atrás também conseguirá, sem sombra de dúvida. Perseveremos na doutrina, no estudo, na prática. A prática é essa que se expressa naquilo que Jesus nos ensinou e nos deixou de mais caro, de mais importante. Amar a nós, amar o nosso próximo, amar a Deus. Fazendo tudo o que seja possível ao próximo, aquilo que nós gostaríamos de receber dele, o próximo. Vamos, portanto, à nossa irradiação. Neste momento, mestre, queremos agradecer a participação de todos que aqui estamos, nos dois planos da vida. Porque sem o concurso de uns para auxílio de outros, quase nada poderíamos fazer. Mas quando reunimos-nos sinceramente em teu nome,
formamos uma potência de tal magnitude que as nossas vibrações não encontrarão barreiras que não sejam permeáveis. Por isso, mestre, também queremos agradecer Deus. Aqui estamos por obra do seu amor. Esse amor que sustenta a nós, sustenta a harmonia e o movimento do universo. E quando pensamos em nossos irmãos que sofrem aflições, tormentos, angústias, depressões, outras enfermidades quaisquer, imaginamos o quanto podem eles estarem aflitos, preocupados, suas energias enfraquecidas, seu ânimo abatido, as dores que experimentam, a incerteza. Pensamos neles como esses irmãos que muitas vezes vêm ter conosco para pedir, rogar um auxílio qualquer. Por isso, mestre, oramos pelos enfermos do corpo e da alma, pelos familiares também deles. Mas ainda assim a nossa oração ficaria desprovida de maior sentido se não incluirmos aqui as nossas vibrações, as nossas orações em favor dos profissionais da saúde. É pelas mãos deles que Jesus se faz presente em nós. E desde já agradecemos a dedicação desses profissionais de saúde, em nome de tantos e tantos que eles assistiram. Talvez alguns tenham se frustrado em algum momento por demonstrar incapaz de restituir a saúde a um de seus pacientes, ou que venha a ter uma desencarnação. Dizemos a eles: não são impotentes, porque Deus está acima de todos nós. E os desígnios de Deus são ainda insondáveis para a nossa vã consciência. Fizeram o melhor, como sempre fazem. Agradeçam a oportunidade da faculdade que possuem, das habilidades que desenvolveram, para minimizar a dor dos seus pacientes. Os familiares também de todos nós, que temos esse ou aquele irmão familiar passando por uma provação de saúde física ou mental. Se não temos, talvez conheçamos alguém, e a esse alguém estamos dirigindo agora o nosso pensamento, ou a família que acolhe essa criatura, a fim de que, envolvidas nessas vibrações, estimulem-se a manter ativos, esperançosos, dedicados, com ânimo forte, para enfrentar todos esses desafios. A obra do amor é fenomenal, porque aquele a quem amamos, aquele a quem dedicamos os nossos cuidados, será no futuro o nosso defensor. Será aquele que
tornar-se-á, talvez, o passaporte para nós adentrarmos a níveis maiores na espiritualidade. Porque todo bem que fizermos a alguém multiplica-se em retorno para nós. Portanto, que façamos o bem pelo bem, sem outro qualquer interesse. As estatísticas, querido mestre, são de muita violência ainda no planeta. Por isso oramos em favor das criaturas que optaram por viver nas vibrações do mal, disseminando à sua volta todo tipo de malefício. Eles ainda não afeiçoaram-se ao bem, muito menos valorizam-o. E sabedores disso, querido mestre, viemos te pedir por eles a tua misericórdia, a tua compaixão, e que nós outros também possamos tratar esses nossos irmãos, envolvendo-os em vibrações de amor, de paz, de serenidade, oferecendo a face do amor, do perdão, da caridade, a fim de que eles possam, portanto, sopesar um lado e outro. Oramos por aqueles que se tornaram objeto dessas ações más, para que também eles, por sua vez, possam compreender, naquilo que lhes toca particularmente, os desígnios de Deus. Oramos pelos familiares dessas criaturas todas, assim como as criaturas de bem, afeiçoadas ao bem, experimentam climas de harmonia em seus lares, entre os seus familiares. Pelo contrário, também esses nossos irmãos afeiçoados ao mal vivem em climas de muita desarmonia, de prevenções, de intrigas, de agressões mútuas. E as famílias dessas criaturas experimentam tudo isso também. Um dia despertarão, e nesse dia, se eles não tiverem recolhido as nossas preces antes, irão recolher nesse dia, em que decidirem-se a abandonar o mal para valorizar o bem que está disponível para quem quiser e assim desejar. Oramos pelos nossos irmãos que desencarnaram há pouco, para que eles façam essa transição de forma tranquila, experimentando a harmonia possível, levando de nós, que aqui ficamos, às vezes chorando, já a saudade, possamos construir bases vibracionais para esses irmãos se apoiarem. E nesse apoio, aurir as energias benfazejas para encetar o caminho de retorno ao lar espiritual. Que eles também possam, pouco a pouco, se desligar das emanações materiais que deixaram para trás,
e desvencilhando-se dessas emanações possam sentir a felicidade do reencontro. Reencontro com seus amores que os esperam, expectantes no lar espiritual. Igualmente desejamos que aqui os que ficarem, banhados alguns em lágrimas, tristezas, recebam as nossas vibrações para que também possam se consolar com os desígnios de Deus, liberando a criatura para que o desejo do egoísmo em querer reter aquele que já libertou-se possa verdadeiramente, rompendo as amarras que unia aquele espírito ao seu corpo, agora um despojo, possa então voltar liberto. Pedimos a Ti, Mestre, a liberdade para os nossos irmãos que estão aprisionados nas drogas. E quando pedimos a liberdade para os aprisionados nas drogas, pedimos para todos, desde aquele que produz, o que industrializa, o que trafica, o que consome, e os seus familiares todos. Porque ninguém, em consciência limpa, pode se dizer feliz produzindo a infelicidade do outro. Pode estar anestesiado em suas consciências momentaneamente. Um dia despertarão. E aí irão dar-se conta da infração que cometeram à lei de Deus. Lá estará a nossa prece, disponível para que eles possam usar em seus benefícios, a fim de que construam uma recuperação espiritual, psicológica, preparando dias melhores, se não agora, em outra existência. Outros tantos a se infelicitarem, Mestre, são os irmãos que cometem suicídio. Eles não desejavam matar os seus corpos. Desejavam aniquilar aquilo que os fazia sofrer. Deram-se conta que tal não aconteceu. E aquilo que já era difícil agora está um pouco mais. Porque a desilusão toma conta do ser. Deu-se conta que aniquilando o corpo, não aniquilou a causa, que continua agora mais estuante, mais impactante. Por isso venho rogar a Maria Santíssima que os acalente em seus braços. Apieda-te, Mestre amigo, dessas criaturas, de seus familiares, principalmente dos usuários das drogas, lícitas ou ilícitas, e que, aprisionados nelas, também procura, na ânsia de uma tranquilidade enganosa, utilizar-se de todos os meios para a aquisição.
ainda vivemos momentos difíceis, mestre. No campo da nossa convivência. Há muita intolerância entre nós. Buscamos, de alguma forma, em passado muito próximo, a exacerbação do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E, portanto, aquele que não pensa ou não age conforme nós pensamos ou agimos, deve ser combatido. Esquecendo-se essa criatura que combate a si mesma, não ao outro. Porque tudo o que ela faz ao outro, faz a si em primeiro lugar. Assim como o bem é bom para quem dá, o mal é péssimo para quem o faz também. Oh, mestre amigo, temos tantas misérias ao redor desse planeta, refugiados de toda ordem, que abandonam seus países, suas pátrias, seus lares, para, experimentando todo tipo de vicissitude, buscar alguma segurança para si e para os seus. Dado que as suas pátrias, seus países, vivem as ações das calamitosas guerras, guerras de todo porte, guerras de Estado, ou guerras de grupos contra outros. E a nossa belicosidade não tem medidas ainda, mestre. Tu bem o sabes. Por isso viemos te pedir, através da nossa prece, que um véu de benevolência, de indulgência e perdão possa se estender sobre essas criaturas todas, a fim de que, envolvidas nessas vibrações, possam repensar seus planos e seus atos. As famílias, que deveriam ser ambientes de amor, de construção recíproca, de paz, têm se transformado em ambientes de conflito. Conflitos disparados por N fatores, agressões físicas e agressões morais, que se instalam dentro dos lares, alguns até mesmo sob inspiração de terceiros, ou de formas de pensar este instituto de ordem divina, o lar, a família. Oramos por elas, porque temos o dever moral de educar os filhos que Deus nos concede, ou deles receber a educação que ainda não temos. Não é porque somos adultos que não precisamos de instruções e orientações que os filhos possam nos trazer. Mais uma vez, é a oportunidade para trabalharmos o nosso egoísmo e o nosso orgulho, para que possamos estabelecer no seio da família um ambiente saudável da construção de um espírito equilibrado, harmônico,
cônscio de suas responsabilidades. É no seio da família que aprendemos a amar e a perdoar. Permita, Mestre, que também aqui peçamos pelos países que compõem o nosso planeta Terra. Seus administradores do campo da política ou do campo administrativo. Em especial te pedimos pelo nosso país. Tendo em vista, Mestre, que para cá tu transplantou a árvore do teu Evangelho. Da distante Palestina para cá. Depositasse sobre os nossos ombros e sob a nossa vigilância o teu Evangelho para que ele pudesse frutificar e expandir-se para todo o nosso território e para além dele, alcançando o planeta inteiro. E esse trabalho começou há muito tempo, Mestre. Já temos frutos muito bons, mas ainda precisamos zelar, porque ela pode, de uma hora para outra, sofrer a ação nefasta, vindo destruí-la. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Aqui se encontram, Mestre, orientadas por ti, criaturas de quase todos, ou se não, os 100% das demais nações. Temos um ou outro aqui, nessa abençoada terra de Santa Cruz, cujo mentor espiritual é o anjo Ismael. E para que possamos estabelecer em nosso lar, Mestre, neste minuto estamos acompanhados do benfeitor, visitando todos os cômodos, um a um, mentalmente, fazendo a asepsia do ambiente, harmonizando, atendendo as criaturas que estão presentes nos dois planos da vida. E esse ambiente preparado estará disponível para aqueles que queiram absorver essas energias e que chegarão após. Que irradiemos essas energias para além dos limites de nosso lar, a fim de dirigirmos essas vibrações aos ambientes de grande conflito, de violência, de fome, de ganância, para que nós outros todos possamos, na hora certa, te dizer, Mestre, o quanto somos felizes por contar contigo. Ao derramares sobre cada um de nós agora as bênçãos e as energias benfazejas, magnetizando as águas expostas, tratando-nos aos encarnados nos três planos, corpo, perispírito e espírito, e aos desencarnados, perispírito e espírito. Quanta beleza, Mestre! Se descortina ante os nossos olhos quando percebemos essas energias nos envolvendo a todos. Reporte-te ao Criador, levando o nosso agradecimento ao Pai.
assim seja. Muito obrigado pela presença de todos. Desejo um feliz retorno aos seus lares. Agradeço a participação também, que cada um aqui trouxe a sua colaboração para o sucesso do nosso encontro. Desejando uma boa noite a todos, sem antes lembrar que amanhã, 9 horas, temos o nosso encontro já consagrado de todos os dias. Muitas bênçãos para todos. Boa noite.